Fala pessoal, boa tarde. A gente vai retornar aqui sobre a nossa temática de ato administrativo e nesse bloco a gente vai resolver as cinco últimas questões sobre os principais temas relevantes de ato administrativo para o concurso do TJ Ceará que será realizado nesse final de semana aqui no estado do Ceará. Beleza? Pessoal, observe a sexta questão que ela fala assim pra gente, ó. Um dos atributos do ato administrativo que decorre da possibilidade de a lei prever o alcance à realidade por iniciativa direta da administração pública, sem a necessidade de atuação do Poder Judiciário. Pessoal, que princípio é esse? Em que a administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos sem precisar de consentimento da tutela jurisdicional, sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Que princípio é esse? Que atributo do ato administrativo é esse, Caio? Pessoal, é o atributo da auto-executoriedade. Beleza? Pessoal, esse atributo, ele diz o que pra gente? Que a administração pública poderá executar seus atos diretamente, independente de consulta ao Poder Judiciário. Nessa questão, quando ele fala que a administração pública deve executar o ato de forma direta, sem precisar consulta ao Poder Judiciário, nesse caso, o atributo do ato administrativo é o atributo da auto-executoriedade, beleza? Não confunda, porque há uma diferença jurídica entre a auto-executoriedade e coercibilidade. Pessoal, a auto-executoriedade significa dizer o quê? Que a administração pública poderá executar seus atos independente de consulta ao Poder Judiciário. E isso é o que preconiza o princípio da auto-executoriedade, beleza? Já o princípio, pessoal, da coercibilidade significa dizer que a administração pública poderá limitar, impedir o exercício de algumas atividades e direitos individuais em virtude do interesse público, independente da vontade do particular. Isso é o que quer dizer o princípio da coercibilidade. Então, na hora da sua prova, você não confunda o princípio da auto-executoriedade com o princípio da coercibilidade, beleza? Vamos agora, pessoal, para a sétima questão, que ela fala assim, ó. Em uma situação hipotética, um chefe do departamento da prefeitura de determinado município ordena que seu subordinado o ajude a levar uma mala de dinheiro subtraído das finanças públicas para sua casa, garantindo estar apenas fazendo um empréstimo para pagar a dívida. Estranhando a situação, o subordinado manda uma mensagem para quem? Para o advogado, perguntando como deve proceder. O advogado, por sua vez, responde prontamente. Pessoal, essa questãozinha é uma questão que vai falar sobre o princípio da legitimidade. Pessoal, via de regra, todos os atos administrativos, eles nascem o quê? Legítimos. Eles gozam de proteção jurídica, eles gozam da legitimidade legal do direito administrativo. Porém, nessa situação, perceba que o ato solicitado pelo superior hierárquico do servidor é um ato que tem vício de ilegalidade. E nesse caso, o servidor que é subordinadamente hierárquico, ele não deve executar o ato. Observe, pessoal, a questão e veja o que é que o item D diz. Ele fala assim, ó. Prontamente, conforme a doutrina, a ordem, por ser manifestamente o quê? Ilegal, não é isso? Porque se trata de alguma situação ou de corrupção ou de peculato, afasta a legitimidade do ato. Beleza? Então, via de regra, perceba que todos os atos administrativos, eles serão legítimos.
Porém, em algumas situações que esses atos forem eivados de vícios de ilegalidade, há uma falha na presunção da legitimidade. Porque você precisa entender que essa presunção de legitimidade, pessoal, é uma presunção que relativa. Beleza? A presunção da legitimidade dos atos administrativos é uma presunção relativa e cabe prova o contrário. E cabe o princípio do contraditório. Por mais que seja um contraditório deferido, porque nesse caso o sujeito particular, ele vai receber o ônus desse ato, né? E depois ele poderá contestar ou pela via judicial ou pela via administrativa. Então perceba que o presunção é uma presunção juris relativo, porque cabe prova ao contrário, cabe contraditório deferido, beleza? Então não esqueça disso, pessoal, que essa presunção de legitimidade é uma presunção, tá? Relativa, porque cabe aqui o princípio do contraditório. Beleza? Então a resposta da nossa questão é o item D de dado. Tranquilo? Vamos agora ver a oitava questão, pessoal. Ele fala assim, ó. João e José, respectivamente, tá? Diretor e professor de escola municipal, presenciaram no interior de uma unidade escolar a genitora do aluno Davi, de 8 anos, então é menor, praticar ato de maus tratos contra a criança. Imediatamente, os agentes públicos municipais elaboraram certidão, narrando os fatos e comunicaram às autoridades competentes. Pessoal, essa questão, ela fala pra gente sobre o princípio da veracidade, que também pode vir na sua prova chamado princípio da boa fé objetiva, que também pode ser chamado na sua prova como fé pública. Beleza? Pessoal, esse princípio da veracidade, ele pode vir com esses 3 nomes na sua prova. Princípio da veracidade, princípio da boa fé objetiva e princípio da fé pública. Pessoal, esses 3 princípios, primeira coisa que eu quero que você anote, que são princípios que cabe contraditório, ou seja, são princípios em que há uma presunção e essa presunção ela não é absoluta. A presunção nesse caso ela é o quê? Relativa, porque cabe contraditório, cabe prova ao contrário, beleza? Então observe em tela, pessoal, que ele fala assim, ó. Nesse caso, a certidão, essa certidão aqui, ó, narrada por João e José, ela é uma certidão que ela reflete o princípio da veracidade. O que é que significa, pessoal, esse princípio da veracidade, Caio? Pessoal, o princípio da veracidade, ele significa o que pra gente? Preste muita atenção nesse detalhe, que os atos administrativos, que as manifestações dos poderes administrativos, via de regra, eles serão o quê? Reais e verdadeiros. Então, quando uma autoridade administrativa emite uma multa ou emite uma certidão, aquela certidão emitida goza de presunção de veracidade e ela é verdade até que se prove o contrário. Porque a presunção nesse caso é uma presunção que relativa, beleza? Então, nessa questão, pessoal, quando ele fala que essa certidão ela vai gozar de que atributo? O atributo da veracidade e que admite prova ao contrário, deferido, admite o contraditório. Pessoal, preste muita atenção, porque isso pode ser cobrado na sua prova. Quando a gente fala essas presunções, presunção de veracidade, presunção de legitimidade, todas elas a gente viu que essa presunção é uma presunção relativa, beleza? E cabe prova ao contrário. Mas de quem será o ônus da prova? Será do ente público ou do sujeito particular que sofreu esse ato administrativo? Guarda isso, anota isso. O ônus da prova, ou seja, o ônus do sujeito de comprovar que aquele ato administrativo ele não é legítimo
ou que aquele ato administrativo ele não é verdadeiro, o ônus da prova é do sujeito particular que está contestando o ato. Então, anota isso, porque isso é cobrado constantemente nas provas, que quando há uma presunção relativa, o ônus da prova não cabe inversão e o ônus da prova é do sujeito particular que está querendo contestar aquele ato. Beleza? Então, pessoal, a resposta da nossa questão é o item B de bola. Tranquilo? Vamos agora para a nona questão. Nona questão fala assim, ó. Em matéria de classificação de ato administrativo, quanto à liberdade do administrador, pessoal, quanto à liberdade, o ato administrativo, ele pode ser um ato vinculado ou ele pode ser um ato discricionário. Guarde isso, discricionário. Professor, qual a diferença do ato discricionário para o ato vinculado? Pessoal, o ato discricionário, ele cabe mérito, ele cabe escolha. Então, o servidor público, quando ele vai executar determinado ato discricionário, ele tem um mérito de escolha. Como é que funciona isso? Olha, digamos que você é um auditor fiscal, beleza? E digamos que a lei diga que, senhor auditor, quando você fiscalizar determinada irregularidade, você pode aplicar a multa ou você pode aplicar a advertência. Perceba que nesse caso, a própria lei, ela estabelece que o auditor, se deparando com uma determinada situação, ele pode aplicar ou aplica a multa ou aplica o quê? A advertência. A lei criou o quê? Uma margem de escolha. A lei criou o que a gente chama de mérito administrativo. E esse mérito administrativo, você não pode esquecer, sempre estará limitado à lei. Porque a lei é que vai criar as situações e as opções de escolha. Já, pessoal, o ato vinculado é aquele ato administrativo que não cabe mérito de escolha. É como se fosse a lei determinasse assim, olha, senhor auditor, se você identificar um determinado fato gerador do ICMS, você tem que ir lá e lançar o tributo. E acabou. Perceba que nessa segunda situação, se o auditor ele se deparar numa fiscalização com o fato gerador do ICMS, esse auditor ele vai ter margem de escolha? Não, ele deve lançar diretamente o tributo. Por quê? Porque nos atos vinculados não há mérito. Não há opção de escolha. Detalhe, pessoal, quando a gente falou dos atos administrativos, a gente viu que existem elementos dos atos administrativos que são discricionários. Que elementos são esses? O motivo e o objeto. Motivo e objeto são elementos do ato administrativo, e isso eu vou até mudar de cor. Isso é o que a gente chama, esses elementos são elementos o quê? Discricionário. Beleza, são elementos discricionários. Tranquilo? Aí vamos agora ver, pessoal, o decorrer, a narrativa da questão que ele fala pra gente, né? Em matéria de classificação dos atos administrativos, quanto ao grau de liberdade do administrador público que o pratica, o ato de primeira lotação de um técnico do superior, de um técnico superior especializado na defensoria pública, aprovado em concurso público em determinado órgão. E o ato de remoção por antiguidade. Pessoal, o ato de lotar é um ato discricionário. Por quê? Digamos que você é chefe de uma determinada repartição, beleza? E aí observa comigo, você tem duas vagas para ocupar naquele cargo. Só que você tem outra repartição que tem maior demanda de atendimento. O que é que você faz? Você não lota essas suas duas vagas e você às vezes pode pegar um profissional, um servidor que está trabalhando dentro do teu departamento e mandar para aquele outro que precisa de mais o quê? Demanda. Esse ato de lotação é um ato o quê?
Discricionário. Beleza? Já o ato de remoção, e aí você tem que guardar isso, o ato de remoção por antiguidade é um ato que? Vinculado. Então observe que a nossa questão, a gente já tem resposta. O ato de lotação é um ato que? Discricionário. E o ato de remoção é um ato que? Vinculado. Então a nossa resposta é o item B de bola. Beleza? Galera, agora a gente vai para a nossa última questão desse bloco de atos administrativos, beleza? Nesse bloco, nessa última questão, a gente vai finalizar sobre os principais elementos do ato administrativo, tranquilo? Observe em tela. Ele fala assim, ó, após a expedição pela autoridade competente do Poder Executivo do ato de, vou botar em vermelho, do ato de concessão de aposentadoria. Eu posso te pedir uma coisa? Nunca mais esqueça disso. Nunca mais esqueça disso na sua vida. Por quê? Porque isso cai bastante em prova. Pessoal, o ato de concessão de aposentadoria é um ato de natureza o quê? Complexo. Então, anota isso. O ato de concessão de aposentadoria é um ato de natureza complexa. Caio, é um ato de natureza complexa por quê? Porque geralmente, pessoal, quando, digamos aqui que você tem um determinado servidor, e esse servidor ele vai solicitar sua aposentadoria. Como é que funciona? Primeiro ele vai lá na prefeitura, se esse servidor ele for vinculado ao regime próprio, né? Cuidado, somente vai... Essa concessão de aposentadoria voltada para o regime próprio. Você vai lá na prefeitura, solicita a aposentadoria e a prefeitura emite um ato de manifestação favorável. Porém, esse ato da prefeitura também é encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, que vai emitir um ato 2. Perceba que na concessão da aposentadoria você tem basicamente, pessoal, o que? Você tem o ato 1 e o ato 2, e eles vão se aperfeiçoar na concessão da aposentadoria. Pessoal, o aperfeiçoamento do ato de concessão da aposentadoria nessa situação que eu mensurei para você, só acontece quando? Quando o Tribunal de Contas concede a aposentadoria. Beleza? Por isso que a gente fala que o ato de concessão de aposentadoria é um ato de natureza o quê? Complexo. Guarde isso na sua cabeça. Por isso que a resposta da nossa questão é o item E de escola. Caio, mas o que seria esse ato de gestão, né? Ato de gestão. Pessoal, o ato de gestão que a gente vai ver agora, só um segundinho aqui. O ato de gestão, vou só mudar a tela aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida. Existe o ato de gestão, certo? Existe os atos de império. Professor, qual é a diferença entre o ato de gestão e o ato de império? Pessoal, o ato de império é aquele ato em que a administração pública ela goza do poder extroverso do Estado, tá? E, devido a esse poder extroverso, a própria administração pública ela pode conceder, tá? Ela pode trazer para o contribuinte, pode impor limitações ao sujeito privado esse ato de império. Pessoal, nessas situações de ato de império, a administração pública ela goza de uma diferença jurídica. É como se fosse aqui. Aqui em cima eu tenho a administração pública e aqui embaixo eu tenho o sujeito particular. Nos atos de império, como por exemplo o ato de desapropriação, ato de instituição de tributo, beleza? Esses atos são atos de impérios porque gozam de poder extroverso atribuído pelo poder constituinte originário, beleza? Já, pessoal, quando a gente fala de ato de gestão, que é esse ato aqui, que ele fala aqui no item B, ato de gestão, é o ato em que há um contrato particular. Professor, me dê um exemplo de ato de gestão. Pessoal, ato de gestão
Vou te dar um exemplo bem simples. Digamos que você é prefeito de um município e você tem um imóvel, esse imóvel não está sendo utilizado pela prefeitura, beleza? E você resolve alugar esse imóvel para um particular. A locação desse imóvel para um particular vai estar regido pelo contrato de direito que? Privado. Isso é ato de gestão. E no contrato de direito privado, observando aquele princípio do pacto sunt servanda, os dois sujeitos eles estão em posição de igualdade. Beleza? Então, cuidado na sua prova. Nos atos de império há uma desigualdade jurídica, derivado lá do poder constituinte originário, exemplo, desapropriação, instituição de tributo. Já nos atos de gestão, são atos de celebração de contrato de natureza o quê? Privada. Exemplo, contrato de locação de imóveis. Tranquilo? Então a resposta da nossa questão, pessoal, quando a gente fala de ato de concessão de aposentadoria, é um ato de natureza o quê? Complexo. Beleza? E aí, pessoal, com isso, a gente encerra as nossas 10 questões, certo? Sobre ato da administração pública, ato administrativo, é tema certeiro na sua prova do TJ Ceará. Beleza, galera? Até mais. Valeu!